em Gênesis. Vou abrir aqui o meu caderno. Não sei nem porque que eu abro, porque eu não leio nada, mas é a segurança psicológica. Gênesis capítulo 13. Está fácil de abrir hoje, né? A partir do versículo 7. Gênesis 13, a partir do versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre. E estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra, pedimos que o Senhor abra, Pai, o nosso entendimento, e que saibamos o que o Senhor quer falar conosco, que entendamos o que está por trás desta história, Jesus. E que o Senhor tenha livre acesso à nossa mente, ao nosso coração, e que todos os problemas que possamos estar passando neste momento sejam deixados aí no teu altar, e que estejamos só centrados em ti, ó Pai, para entender aquilo que o Senhor tem nesta tarde para nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos um pouco da história de Abraão. Aqui neste capítulo ele ainda se chama Abrão, né? Nós sabemos que Deus chamou Abrão e Sarai e disse: sai aí da tua terra, vai caminhando para a terra que eu hei de dar a você. Sai do meio da tua parentela, toma a tua esposa e vai. Nós não vemos Deus dizer a Abrão que ele levasse a Ló, né? Na tua Bíblia está escrito que ele mandou levar Ló. Está escrito: sai do meio da tua parentela e vai, que eu vou te mostrar o caminho. Mas Abrão foi lá, pegou Ló. Acho que talvez no coração dele ele dissesse, né, não tenho filho, pelo menos vem Ló aqui comigo, né? Para que o que eu tiver possa ser dele também, né? E Abrão pegou tudo aquilo que ele tinha e foi andando.
E Deus abençoou grandemente Abrão, e Ló estava com ele e foi abençoado também. Como a gente vê na história bíblica e também ao nosso redor, quando somos abençoados, quem está ao nosso redor é abençoado. Quando estamos no caminho errado, assim como Jonas, né, quem está junto perece junto. E nesse capítulo que nós lemos, nesse trecho, vimos que eles foram tão abençoados que os seus pastores, os seus funcionários começaram a brigar, porque estava muito apertado para eles. E Abrão falou: Ló, vamos fazer o seguinte, tem tanta terra por aí, nós não precisamos ficar grudados, né? Vai para um lado que eu vou para o outro. E deixou para que Ló escolhesse. O que me chamou a atenção é que nós não vemos Ló falar: espera um pouquinho, eu vou consultar o Senhor o que é melhor para mim. Não é verdade? Que é o que nós devemos fazer. Espera um pouquinho, eu vou ver se isso é para mim, né? Abrir uma nova porta de emprego para mim. Nossa, parece maravilhosa, espera. Vamos ver se essa maravilha está vindo de Deus mesmo ou é uma cilada, né, fantasiada aí. Não, Ló simplesmente levantou os olhos, né, e olhou. Aqui diz, na minha versão, diz que era bem regada, né? Em outra versão diz que tinha muita água. Aquelas terras nós sabemos que são áridas. Então, quando ele viu que tinha muita água, ele falou: pô, é o melhor para mim, né? Vai ter muita água lá e isso vai ser ótimo para o meu gado, quando eu quiser plantar, quando eu quiser colher. A água é um grande tesouro. E sem pensar duas vezes, ele foi para aquele lado. E até nesse trecho que nós lemos está comentado, foi antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. E diz também: e os homens eram terríveis, eram maus. Ele não procurou saber quem morava ali, quem iam ser os vizinhos dele, ele só viu que tinha água. Eu não sei quantos aqui moram em prédio, né, ou moram em vizinho muito grudado. Gente, quando você tem um vizinho que perturba, você pode ter um palacete, mas ter um vizinho que perturba é terrível. Você prefere morar num casebre, mas num lugar silencioso, do que com um vizinho que perturba. Quantas pessoas eu escuto falar: nossa, o vizinho fez festa até 4 horas da manhã, até 6 horas da manhã, não dormi nada, né? Imagine que vizinhos que Ló conseguiu. E também nós vemos aqui que Ló se apartou, foi lá para onde ele escolheu. Não sabemos que espaço de tempo tudo isso levou, mas eu não vejo Abrão reclamar, nem falar: puxa vida, Senhor, eu deixei ele escolheu o melhor, né? Nem para discutir aquele, só foi embora. Não, Abrão deu a bênção para ele ir. E quando Abrão ficou sozinho, a Bíblia diz que o Senhor veio falar com ele. O Senhor não veio falar com ele quando ele estava no meio daquela discussão com Ló. Ele veio falar quando ele estava sozinho. Porque o Senhor tinha abertura para falar com Abrão. E o Senhor falou para ele: Abrão, olha aí para todos os lados, eu tenho muito para te abençoar. Tudo vai ser seu. Você vai ser uma grande nação. Veja que Deus ainda não tinha mudado o nome de Abraão. Não tinha dado a ele o nome de Abraão, pai de grande nação. Ainda não tinha lhe prometido um filho. Ainda não tinha mudado o nome de Sarai para Sara. Mas Abrão sabia o Deus que ele servia. Se ele não soubesse, ele não tinha saído sem rumo, sem mapa, né? Ele não tinha o Waze maravilhoso que nós temos, o Google Maps, né? Ele saiu lá andando. O que Deus mandava fazer, ele fazia. E quando ele ficou sozinho, o Senhor foi falar com ele.
eu vou te abençoar, fica tranquilo, que eu sou contigo. E Ló foi pela vista, né? Quando Deus falou para Abrão, em Gênesis 12:1, sai do meio da tua parentela, ele realmente não tinha incluído Ló. A bênção dele estava para Abraão, para Sara. Enquanto Ló estava com ele, ele foi abençoado. A partir do momento que Ló se separou dele, se você continuar estudando, e creio que grande parte dos que estão aqui conhecem, mas não custa ler de novo, que a gente sempre aprende. Ló foi lá para Sodoma e Gomorra. Aí o anjo vai avisar, não foi avisar a Ló, foi avisar a Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Por que foi avisar a Abraão? Abraão não estava morando lá, era Ló que estava morando lá. E aí nós temos aquela conversa de Deus, né, de Abraão com o anjo, dizendo: se houverem ali, né, tantos justos, até chegar em 5 ou 10 justos, o Senhor vai destruir? Não, eu não vou destruir por amor. Mas por amor a Abraão e talvez a Ló, o Senhor permite que o anjo vá até Ló e tire Ló ali daquela cidade, sem que ele pereça. Mas ele disse: não olhe para trás. Se você olhar para trás, né? O olhar para trás não era um ato físico, era um ato espiritual, um ato emocional, de ver, de sentir aquela perda do que estava deixando para trás. Se você olhar para trás, você vai perecer. E sabemos, né, que a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Então Ló deixou tudo para trás, perdeu tudo aquilo que ele achou maravilhoso, ter águas, né, ser uma terra cheia de águas. Ele perdeu tudo, ele saiu fugido. Ele e as filhas, e depois as filhas embebedam ele. É uma história triste, a história de Ló. Ele foi salvo sim da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas aí nós comparamos com a história de Abraão, um homem que tinha um acesso a Deus de amigo, e aí eles conversam, e sabemos que Abraão foi abençoado. Ele herdou, né, a terra de Canaã, e ele tem o filho Isaque, em quem Deus promete a promessa, dá a promessa, cumpre a promessa através de Isaque. Às vezes eu fico pensando, né, hoje em dia, uma amiga minha foi mãe já um pouco mais velha, e ela fica magoada, que às vezes perguntam para ela se o filho é neto, e ela nem foi mãe tão mais velha assim. O preconceito, imagina naquela época, Sara, mãe com 90 anos, né? Pensa ela com o bebezinho ali, o que não falavam para ela, o que não perguntavam. Mas Deus cumpriu, para Deus não há impossíveis. E Abraão foi abençoado. E depois que Ló se apartou de Abraão, de Abraão, e Deus falou com Abraão, no finalzinho desse trecho que nós lemos, Abraão ergueu edificou um altar ao Senhor, que era a forma que eles tinham de adorar ao Senhor, como nós hoje temos acesso direto a Deus. Então nós cantamos, né, um cântico, um hino, podemos glorificar a Deus com a nossa boca, falar diretamente com Ele, tão gostoso. Mas eles erguiam um altar, sacrificavam, e assim que Deus falou com ele, não vemos Abraão argumentando, vemos ele aceitando a promessa que Deus deu para ele. Ele não se lamuriou, não reclamou, ele foi lá e ergueu um altar ao Senhor. Porque nós, como servos do Senhor, nós não nos guiamos pela vista, por aquilo que nós estamos vendo. Nós nos guiamos por aquilo que o Senhor nos fala.
por aquilo que Ele nos promete, por aquilo que Ele nos prova a cada instante da nossa vida, né? Em 1 Coríntios 2:7, diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Esse ano, eu não sei para você, mas o tempo passa depressa, mas esse ano voou. Mas você podia dizer assim, fiquei dentro de casa, era para o tempo arrastar, né? Porque dentro de casa o tempo não passa, não tem o que fazer, entre aspas, né? Porque a gente não para dentro de casa também. Mas o tempo voou. Os meses assim voaram. Nós não estamos a dias de acabar o ano. E aqui conversando antes de começar o culto, até falamos em tom de brincadeira, mas é verdade. A seletiva para céu e inferno está rápida. De um dia para o outro você fica sabendo de alguém que morreu. Esse vírus está fazendo uma seleção muito rápida. Nunca se pensou tanto na vida eterna, não é verdade? Para onde eu vou? O que vai acontecer depois que tudo isso passar? Porque existem várias teorias, eu continuo com a Bíblia, que diz que é dado ao homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu fico com essa, porque é a única que me provou até hoje ser real. Até existe um livro que o pastor Paulo disse para não ler. Ele falou, disse para você não ler esse livro. Eu falei, pastor, qual que era o mesmo nome? Ele falou, para que você quer saber? Eu falei para você não ler. Ele falou na escola dominical. E a Bíblia tinha razão, alguma coisa assim. Um cientista, muitos anos atrás, esse livro teve não sei quantas edições. Esse livro, ele prova cientificamente tudo que foi escrito na Bíblia. Cientistas, né, historiadores, foram lá escavar, buscar e descobriram que realmente as histórias bíblicas são reais. É um livro um pouco cansativo e também, por ser antigo, umas letras pequenas, existem figuras, enfim, eu não li por completo, peguei algumas partes. Ele prova que tudo que está nesta palavra aconteceu, porque alguém resolveu ver se realmente aconteceu. Quantas pessoas se converteram para provar que este livro era mentira? Né? Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Deus usa o que Ele quiser para trazer alguém para si. Né? Como o pastor que larga lá as 99 ovelhas para buscar a única ovelha perdida. E é o nosso tempo. O tempo é de definição. Definição se eu vou ficar onde eu estou ou se eu vou atrás da abundância de águas, sem consultar ao Senhor. As pessoas têm medo de sair na rua e serem contaminadas. E quanto mais medo tem, parece que mais atrai, né? Mas o nosso Deus, Ele não mudou. Ele não mudou desde o tempo de Abrão, em que poupou a Ló de ser morto ali na destruição de Sodoma e Gomorra. Eu creio que mais ainda por amor a Abraão, amava Ló também, mas mais por amor a Abraão, ele poupou Ló, sua família, porque Abraão pediu. E se Abraão tivesse pedido para ele não destruir Sodoma e Gomorra, ele não teria destruído. Mas era o melhor que aquelas cidades fossem destruídas. Porque o nosso Deus é fiel. Não importa o mundo em que vivamos, não importa a cidade em que estamos, não importa se estamos na zona verde, amarela, vermelha. Porque o que Deus tem planejado para mim e para você não vai mudar. Por causa de uma pandemia, ou por causa de um trabalho, ou por causa da falta de um trabalho. Se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, para a nossa vida, nada vai mudar. É óbvio que nós não vamos sair fazendo
atrocidades, né, gente? Que a Bíblia manda sermos prudentes como a serpente. Mas, estando no caminho que o Senhor mandou, fazendo aquilo que Ele mandou, os planos dele não vão mudar para nós. Aquele que é fiel para prometer, é fiel para cumprir. Ele disse para Abraão sair da parentela e seguir, que ele daria a direção certa, e ele deu. Abraão foi na fé e na coragem. Acho que ele tinha uma mulher boa também, né? Já pensou nesse caminho todo, a mulher falando no ouvido dele, para onde a gente está indo? Onde a gente vai chegar? Você tem certeza? Nós estamos no caminho certo? Olha, eu acho que você devia virar ali atrás. Eu acho que Sara colaborou, né? Mas ele estava no caminho certo. Ele foi por onde Deus mandou e ele chegou onde ele tinha que chegar. Deu uma pequena desviada ali no caminho, né? Com Agar, com Ismael, mas ele chegou onde ele tinha que chegar. Ele obedeceu a ponto de subir para sacrificar Isaque. Não precisou, é claro, mas ele obedeceu a esse ponto. Então, quando nós nos dispomos a obedecer 100% ao Senhor, não tem nada que impeça o que Deus prometeu na nossa vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E às vezes as pessoas estão numa depressão ou numa tristeza profunda, e falam, eu acho que eu vou morrer. Eu falo, você tem promessa que Deus ainda não cumpriu na sua vida? Tenho. Então não vai morrer. Porque Ele vai cumprir a promessa. Ele ia fazer a promessa para você morrer antes. Não tem porquê. Deixa a linha do tempo de Deus na sua vida ser cumprida. Ninguém vai morrer antes de ser cumprido tudo que Deus prometeu na sua vida. Se tem promessa, ainda tem lenha para queimar. As coisas ainda vão acontecer. Eu tenho certeza que Abraão e Sara ainda não esperavam morrer, porque eles tinham um filho para nascer, um filho para ser educado nos caminhos de Deus, um filho para eles acharem uma esposa, né? Porque era esse o costume. Não era o filho que achava a esposa sozinha, eles tinham que buscar alguém da parentela deles, já que eles tinham saído de lá, estavam distantes. Um filho para eles casarem ainda. E foi o que eles fizeram. Eles tiveram um filho, eles criaram este filho, e Abraão ainda pôde ver a esposa de Isaque. Sara não conseguiu, mas Abraão viu. Todo o caminho, toda a promessa traçada por Deus para Abraão foi cumprida. E Deus não amava mais Abraão do que ama a mim e ama você. Talvez ele seja mais obediente do que eu. Mas eu posso aprender com ele a obedecer, a estar firme, sabendo que Deus não envelheceu, Deus não desistiu de Abraão, não desistiu de mim, não desistiu de você. E Ele não vai desistir, Ele não se cansou, Deus não se cansa. Às vezes eu estou cansada, às vezes você está cansado. Nós dormimos, refazemos as forças e começamos um novo dia. Por isso Deus fez a noite, Deus fez o dia. Não é infinitamente dia e não é infinitamente noite. E Deus coloca, né? O choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Não está falando só do choro físico, não está falando só da alegria física, está falando só dos problemas. Está falando do fim dos problemas, está falando das soluções. Não está falando só da noite clima, né? Da noite de ciclo. Está falando também da noite da nossa vida, do dia da nossa vida. Deus coloca a figura de pai, Deus coloca a figura de filho, porque é uma situação em que todo mundo é um filho, né? Todo mundo nasceu de alguém. Então você sabe o que é. E quando você tem um filho, você sabe o que é um amor de mãe, o que é um amor de pai.
é muito diferente, né? Quando eu estava grávida, meu marido é bem, como é que eu vou dizer, carente, entre aspas, e eu estava grávida do meu primeiro filho, ele falava assim, depois que o Felipe nascer, você vai continuar me dando atenção? Você vai continuar cuidando de mim? Porque muitos casamentos terminam depois que um filho nasce. A mãe não olha mais para o marido, né? A esposa. O marido chega do trabalho, passa pela mulher que já está acabada, coitado, ficou o dia inteiro cuidando, passa direto e vai para o berço do filho. É verdade, eu fiz um curso na Promatre antes do meu filho nascer, que eu quis fazer tudo direitinho, era um curso para pais, para o pai junto com a mãe, um sábado todinho. E a mulher foi muito sábia no curso que ela deu, aquela instrutora, ela disse assim, infelizmente, muitos casamentos acabam depois que o filho nasce, porque não se tem mais esposa, marido, acaba que todo mundo só é pai e mãe. Ela falou, tenho amigos que se separaram, tomem cuidado com isso. Eu achei muito sábio ela falar isso num curso que só ia falar de cuidados de criança, né? E é verdade, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma criança suga as energias, né? É espertinha, já desde pequeno. Então Deus tem um amor de pai, né? Um amor de mãe por nós. E Ele tem uma coisa que às vezes nós, como pais e mães, não temos. Ele não tem filhos prediletos. E Ele sabe como cada um deve ser tratado. Quem tem mais de um filho sabe, os filhos são diferentes, têm gostos diferentes, né? Têm aptidões diferentes. Eu não posso obrigar meus 2 filhos a tocar guitarra, não posso obrigar meus 2 filhos a fazer o mesmo tipo de faculdade. Não dá, são diferentes. Assim como Deus não nos obriga a ter as mesmas funções, nem sermos iguais, nem agirmos da mesma forma, né? Eu chego aqui e fico parada falando, se você me mandar andar por aqui, talvez eu não consiga. O pastor Paulo não consegue ficar parado aqui, né? Filmamos, quem for olhar a mensagem que nós gravamos dele aqui, fica só ouvindo a voz dele e um espaço vazio, porque ele foi para lá do outro lado. Marcinha vem pregar, ela gesticula, ela vai para lá, vai para cá, pega algum objeto, faz. É cada um, a mensagem foi passada do mesmo modo. Porque Deus não tem forma. Já pensou que chato? Nós não somos robôs. Então, para cada um, Ele pede uma coisa diferente. Não adianta nós chegarmos diante do Pai e falarmos, por que ela recebeu, Senhor, e eu não? Por que ela tem aquilo e eu não? Porque Ele nos conhece ali no íntimo, mais do que nós mesmos. E talvez uma terra com muitas águas não seja o melhor para mim, como não foi para Abraão, muito menos para Ló. O que nós devemos aprender com esse texto é que antes de qualquer atitude, ore, consulte ao Senhor, desde a menor atitude até a mais importante da sua vida. Desde pequena, minha mãe me ensinou a orar para fazer um bolo. E uma vez eu fui para um acampamento, levei um bolo, porque a igreja era muito pequena, esse acampamento era numa casa, para vocês terem uma ideia. Era uma presbiteriana ali da Casa Verde, essa igreja está lá até hoje. Era um acampamento de adolescentes e jovens, mas era numa casa. Então, cada um levou uma coisa, que a gente ia chegar no final da tarde, e eu levei um bolo. Eu faço bolo desde 9 anos. E aí eles falaram, nossa, que bolo delicioso que você fez. O que você faz? Era um bolo simples, desse de tomar com café. Eu falei, eu oro antes de fazer o bolo. O professor dos adolescentes, que era meu professor, ele riu de gargalhar. Onde já se viu orar para fazer um bolo? Gente, eu olhei para ele e não respondi, porque eu tinha 12 anos. Fiquei quieta, 11 ou 12 anos. Eu fiquei quieta, porque falei, quem sou eu para falar, né?
enfrentar um professor desse, porque se eu abrisse a minha boca, não ia sair coisa muito boa para falar para ele. Só que eu não queria mais ir para a classe dele, porque para mim ele perdeu a moral de falar a respeito de Deus. Porque o meu Deus é o Deus de coisa pequena e coisa grande. Eu posso falar, Senhor, abençoa esse alimento que eu estou colocando no forno. Quando nós saímos para cortar o cabelo, minha mãe falava, vamos orar antes de sair. Uma vez nós saímos na boa, vamos cortar o cabelo, nós voltamos com o cabelo Joãozinho. Fomos para a reunião de oração, a missionária meteu a boca, esse povo que corta o cabelo igual de homem, eu saí de lá assim. Falei, mãe, queria pôr uma peruca, mas cabelo cresce. Só que eu sou muito grande para um cabelo muito curto. Estamos falando hoje de cabelo curto. Enfim, para tudo nós podemos falar com Deus, Ele é nosso Pai. Um filho da gente pode pedir, mãe, quero um doce, mãe, que eu mais ouço lá em casa, mãe, tem doce. Mãe, faz isso, faz aquilo para nós. Eles pedem para nós uma coisa pequena até uma coisa grande. Deus é assim conosco. Temos que consultar ao Senhor, sim, para tudo que nós formos fazer. Não pense que você está incomodando ao Senhor. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele quer, Ele gosta. A Bíblia diz que Ele sabe o que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Mas Ele quer ouvir. Deus tinha prazer em todas as tardes falar com Adão e Eva no jardim do Éden. E isso foi perdido. Nós perdemos esse privilégio por causa do pecado. Não temos mais esse face a face com Deus, mas nós temos sim a comunicação direta com Ele. E o Senhor fala assim ao nosso coração. A gente sabe quando Deus está falando conosco, mas nós temos que pedir a Ele. Ele não é intrometido. E Ele nos fala assim, o que devemos ou não fazer. Porque Ele é um Deus amoroso, um Pai tremendo. Não importa o tipo de pai que você tem ou teve aqui na terra. Não compare a Deus. Deus é outra matéria. Ele é perfeito. Eu não sou perfeita, nem você. Mas Deus é. Então Ele não pode ser comparado a nós, nem nós a Ele. Nós temos sim que seguir o exemplo de Cristo. Né? Jesus falou para nós seguirmos o exemplo dele, assim como Ele segue o exemplo do Pai. Temos sim que seguir o exemplo dele. Assim como realizamos uma prova na escola, nós procuramos fazer tudo aquilo que nós aprendemos do professor. Não significa que nós vamos tirar 10 e acertar tudo. Podemos até tirar 10. Assim nós temos que seguir tudo que Jesus deixou aqui, na palavra, para seguirmos. Vamos errar? Vamos, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque. Então nós vamos errar, mas nós vamos continuar tentando. Mesmo errando, nós temos Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E o seu sangue nos lava de todo pecado, e a Bíblia diz que Ele joga no mar de esquecimento. Esquece. Começamos tudo de novo. Então que possamos hoje fazer sempre a escolha certa, pedir ao Senhor a direção certa. Ainda mais nesta época que qualquer escolha errada pode nos colocar numa situação bem mais difícil, né? Mas lembre-se que o Senhor nos guarda, que Ele nos ama. Faça a sua parte. A sua parte Jesus não faz. Mas a parte dele Ele faz, e faz com mérito. Creia, tenha certeza de que Jesus está à frente, que Ele sempre tem o melhor para você. Pega, como diz a palavra aqui, numa ilustração, toma a tua família, segue no caminho que Deus mandar, e Ele vai te dando a direção certa. No momento certo, sem questionar. Tenha certeza que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não vai acabar para você antes que todas as promessas que o Senhor te deu
sejam cumpridas na sua vida. Não esmoreça. E seja sempre aquele que dá uma palavra de ânimo, de alegria, de força para todos que estiverem à sua volta. Amém? Quero chamar o grupo de louvor aqui em cima, para encerrarmos com mais um louvor. E quero que você sonde o seu coração. Veja qual o nível de intimidade que você está com o Senhor. Esse momento é de decisão. De um momento para o outro, nós temos perdido pessoas que nós amamos. Temos visto o quanto é importante estarmos ligadinhos ali com o Senhor. Não deixe que a sua intimidade com o Senhor seja prejudicada por nada. Nada vale mais do que estar com Jesus. Nada. Nada vale mais do que estar ali bem pertinho do Pai.